Dia, boa tarde, boa noite, meus alunos queridos do meu coração. Como vocês sabem, deixa eu continuar a apostila 13. Eu não sei que hora vocês assistindo esse vídeo, por isso, bom dia, boa tarde, boa noite. E para surpresa de vocês, para felicidade de vocês, essa aula não vai ter tarefinhas, tá? Então é só vocês prestar atenção aqui nas nossas leituras, tá bom? O continente asiático apresenta grande diversidade dos tipos climáticos e de vegetação. Fatores naturais como posição geográfica, maritimidade e continentalidade, diferenças altimétricas e atuação de massas de ar são fundamentais na dinâmica climática de uma região e, por consequência, de sua vegetação natural. De maneira geral, as distribuições das grandes unidades de vegetação estão relacionadas aos padrões de distribuição climática, uma vez que uma vez que clima e vegetação são elementos naturais e que se influenciam de uma forma mútua. Geralmente, a climas mais quentes e úmidos correspondem vegetações florestais mais densas, enquanto em climas mais secos, sejam quentes, sejam frios, predominam vegetações mais dispersas e de menor porte. Certo? Então, uma coisa não desassocia da outra, né? Normalmente, quando a gente tem lugares onde chove mais, onde e etc., a gente tem vegetações mais densas, né? A gente tem vegetação mais, uma mata mais fechada, por exemplo. E do contrário, a gente vai ter lugares mais secos, que chovem menos. Independentemente de serem quentes ou de serem frios, a gente vai ter menor quantidade de densidade de vegetação. Então a gente vai ter mato mais aberto, por exemplo. Vamos olhar o mapinha aqui para a gente ver as diferenças de tipos climáticos que a gente tem na Ásia. Então são vários, né? Então a gente tem o frio, a gente tem na ponta aqui da Rússia, a gente tem polar, certo? Aqui é clima polar, extremamente icebergs não, geleiras e tal. Maior parte do ano, isso aqui inclusive está tudo congelado. Então a gente vai também ter semiárido, a gente vai também ter equatorial, a gente também vai ter desértico, certo? Desértico aqui, ó. A gente vai ter semiárido, que é semideserto, né? Será que pode dizer assim? Talvez. A gente também vai ter clima temperado. A gente também vai ter frio montanhoso, né? Que é aquele, por exemplo, nas cordilheiras do Himalaia, que acho que a gente já conversou sobre isso. Então é extremamente variado, né? A gente tem todos os climas nesse continente. Claro, é um continente enorme, né? Um continente extremamente grande, com várias mudanças climáticas dentre ele. Como é possível receber a porção setentrional do continente? Como é possível perceber, a porção setentrional do continente, a área do território russo, conhecida como Sibéria, é extremamente fria. Na sua extremidade ocorre o clima polar e a vegetação tundra, que abrange áreas que ficam ao norte do Círculo Polar Ártico. Nesse tipo climático, a superfície é coberta por uma espécie camada de gelo durante a maior parte do ano, como eu falei para vocês. E as temperaturas médias ficam em casa dos 30 graus negativos, certo? Então é bem frio. E a gente está vendo Chukotka na Rússia. E no verão as temperaturas máximas chegam a 4 graus. Então é bem frio. Na maior parte do tempo, o solo permanece coberto por uma espécie camada de neve. Durante o curto período de verão, ocorre descongelamento das camadas superiores e, consequentemente, o alagamento do solo. Nesse período, desenvolve-se uma vegetação simples e rasteira, representada por líquens e musgos, de rápido crescimento. Em razão às características climáticas adversas, essa região do planeta é pouco povoada e populosa. Por isso, a vegetação da tundra é uma das mais preservadas, tá? Então aqui a gente tem as vegetações asiáticas e, como eu falei para vocês, a tundra aqui, que é onde é do clima polar. Então a gente vai ter, da mesma forma que a gente tem climas diferentes, a gente vai
ter vegetações completamente diferentes. Vocês podem ver aqui, vocês podem ler no caderninho de vocês cada um. Em latitudes pouco mais baixas, mas ainda assim relativamente próximas ao Cerco Polar Ártico, no restante da Sibéria e em parte da China, Mongólia e Cazaquistão, ocorre o clima frio. Este se caracteriza por apresentar a maior amplitudes térmicas para o período do ano, com invernos rigorosos de temperaturas geralmente negativas e verões com temperatura mais amenas, em torno de 10 graus. O que pra gente aqui seria tipo frio, né? Você possa quando tá 19 graus, vocês já estão tudo de casaquinho. Além disso, as camadas inferiores do solo permanecem congeladas durante o ano todo. Nessas áreas ocorre a floresta de coníferas, conhecidas como taiga, considerada a maior floresta do planeta, Entretanto, suas espécies vegetais e animais são pouco diversificadas quando comparadas às que ocorrem em clima equatorial, como por exemplo a nossa floresta amazônica, certo? Apesar de ser uma floresta extremamente grande, a gente vai ter pouca variedade de vegetal e animal, certo? São poucos. Por quê? Porque são poucos tipos de animais e vegetais que são adaptados a esse tipo de clima e conseguem sobreviver nesse tipo de clima. As principais espécies vegetais são adaptadas ao frio com folhas que apresentam um formato fino e alongado, parecida com espinhos, o que reduz a perda de umidade por evapotranspiração, por exemplo. Certo? E ajuda, então ajuda ela a sobreviverem no frio, né? Melhores têm adaptações, essas plantas, elas têm adaptações evolutivas mesmo, que fazem com que é possível para elas viverem nessas temperaturas. Por conta da grande dimensão do continente asiático, existem grandes porções de terra afastadas dos oceanos, não sofrendo influência, portanto, de tais massas de água que constituem a principal fonte de umidade para a atmosfera. Além disso, as grandes cadeias de montanha existem na Ásia e atuam como barreiras naturais, impedindo a chegada de massas de ar úmido proveniente de áreas oceânicas até as porções mais interioranas. Por isso, o continente conta com grandes áreas abrangidas por climas que se caracterizam por baixo índice de umidade, como por exemplo o desértico e o semiárido. Em geral, ocorrem associados um ao outro, né? Obviamente. Opa, aqui. Entre desertos, entre desertos da Ásia, destaca-se o da Arábia, localizado na península que leva o mesmo nome, né, a Península Arábica. Sua característica climática é fortemente influenciada pelas massas de ar formadas na África, sobre regiões de clima seco, e por isso registra-se baixa umidade presente no ar, certo? Então, grande parte das massas de ar que se formam na África acabam indo para o que a gente chama de Península Arábica, desculpa. E por isso, neste local, a umidade relativa do ar é baixa. Tá? Vamos lá, mais essa página aqui só, gente. Fiquem tranquilos. O deserto, depois, na próxima aula, a gente vai ler o resto e fazer uma atividadezinha, certo? Mas não nessa. O deserto gelado, polar e montanhoso ocorre no extremo norte do continente, em áreas de- em áreas esparsas do Planalto do Tibete, nos Urais, no leste e no sudeste da Rússia, em partes da fronteira deste país com a Mongólia, por exemplo. Podem ser observadas porções da rocha exposta, ou seja, não coberta por gelo, com raras ocorrências de musgos e líquens. O deserto de Gobi, localizado entre a China e a Mongólia, diferentemente do deserto da Arábia, que apresenta temperaturas elevadas ao longo da maior parte do ano, é um deserto frio, cujas temperaturas oscilam entre -3 e 3 graus. Certo? Então, são desertos gelados, como o próprio diz o nome do tipo de vegetação.
Um fenômeno que ocorre no deserto de Gobi são tempestades de areia, que se formam pela baixa umidade relativa do ar, associadas a grandes rajadas de vento ou redemoinhos, e que elevam as partículas de poeira até grandes altitudes. Em alguns anos, em condições extremas, as tempestades de areia desse deserto podem atingir locais muito distantes, como, por exemplo, Pequim, a capital da China. No deserto de Lut, localizado no Irã, foram registradas as temperaturas mais elevadas de todo o globo. De acordo com as medições de satélite realizadas pelos pesquisadores da Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, a maior temperatura já registrada foi de 70 graus, 70,7 graus, em 2005. A Ásia também apresenta outros desertos como o Taklamakan, localizado na China ao norte do Planalto do Tibete, e o deserto de Thar, ou Grande Deserto Indiano, localizado na divisa entre Índia e Paquistão, ao longo do rio Indo. Na Ásia, as áreas cobertas pela vegetação de desertos são as mais extensas entre todos os continentes e estão espalhadas desde a maior parte da Península da Arábia, além da porção central do continente e trechos da Mongólia e da China. A principal característica desse tipo de vegetação é o fato de suas espécies estarem adaptadas à pequena presença de umidade. Suas raízes são profundas e podem retirar a água das camadas inferiores do solo, e seus caules são transformados em reservatórios de água. Para evitar a perda de água e evapotranspiração, as folhas se transformam em espinhos, que têm menor superfície de contato com o ar seco do clima local. A gente já falou sobre isso. Gente, é isso por hoje. Não tem tarefa, tá? Não tem tarefa dessa vez. Semana que vem a gente vai ler essas 2 paginazinhas e fazer a atividade que falta para terminar esse nosso capítulo, né? Esse capítulo 1 da apostila 3, tá bom? Tchau, tchau.